Se sente perdido e com medo? Escute o que Deus quer te dizer hoje. Você já se sentiu completamente perdido, como se estivesse andando sem direção em meio a decisões difíceis, portas fechadas e um silêncio que parece vir do céu? O medo começa a tomar conta, a ansiedade aperta o peito, e tudo o que você mais deseja é uma resposta clara. Um sinal, uma voz que te diga qual caminho seguir. Mas e se o silêncio que você sente não for ausência, e sim preparação? E se mesmo no meio da confusão, Deus estiver mais perto do que nunca, falando de maneiras que você ainda não percebeu? Há momentos em que Ele não grita. Ele sussurra ao coração quebrantado, esperando que você pare e escute. Neste vídeo, você será conduzido por uma jornada espiritual profunda, onde as verdades eternas das Escrituras se encontram com a sua dor atual. Cada palavra foi pensada para alcançar exatamente esse lugar dentro de você que está cansado, com medo e sem saber o que fazer. Aqui você vai entender que Deus não abandona, não ignora e jamais perde o controle. Você descobrirá que até nos momentos mais escuros existe um propósito sendo moldado. Que o medo não precisa ser o fim da sua história, mas o início de uma transformação. E que Deus ainda guia aqueles que escolhem confiar, mesmo quando não conseguem ver o próximo passo. Talvez você tenha chegado até aqui achando que era só mais um vídeo. Mas há encontros que não são coincidência. Há mensagens que chegam exatamente no momento certo, como resposta a orações que você nem conseguiu colocar em palavras. Respire fundo, acalme sua mente e abra o seu coração. Porque o que Deus quer te dizer hoje não é apenas uma mensagem. É direção, é consolo, e pode ser o ponto de virada que a sua vida tanto precisava. O silêncio que assusta. E se o silêncio que você sente não for ausência, mas um teste? E se esse vazio que aperta o seu peito não for Deus te ignorando, mas Deus te preparando para algo que você ainda não consegue entender? Porque no fundo, o que mais dói não é apenas a falta de respostas. É a sensação de estar sozinho dentro da própria mente, tentando organizar pensamentos que não se encaixam, tentando encontrar sentido em caminhos que parecem cada vez mais confusos. Você ora, você pede direção, você tenta fazer o certo, mas parece que o céu não responde. As coisas não acontecem no tempo que você espera, as portas não se abrem como você imaginou, e o silêncio começa a se tornar pesado. E é nesse ponto que algo perigoso começa a acontecer dentro de você. A dúvida cresce, a ansiedade se intensifica, o medo ganha espaço, e sem perceber, você começa a interpretar o silêncio como rejeição. Mas isso não é verdade. Existe algo que você precisa compreender com profundidade. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele não representa ausência, ele representa movimento invisível. Enquanto você olha para fora e não vê nada acontecendo, Deus está trabalhando em áreas que você ainda não consegue acessar. Ele está alinhando circunstâncias, protegendo caminhos, ajustando detalhes que, se fossem revelados agora, poderiam te confundir ainda mais. Você está olhando para o presente, mas Deus está vendo o todo. E é por isso que muitas vezes Ele não responde no momento em que você pede. Porque uma resposta fora do tempo certo pode te levar para um destino errado. Você pode achar que precisa de direção imediata, mas Deus sabe que você precisa primeiro de preparação. E essa preparação muitas vezes acontece no silêncio. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já quis uma resposta rápida apenas para aliviar a dor do momento? Quantas decisões você já tentou tomar no impulso, apenas para sair da angústia? E se Deus tivesse permitido que todas essas respostas viessem imediatamente, será que você estaria no caminho certo hoje? O silêncio não está contra você. Ele está te protegendo. O problema é que, quando você não entende isso, você começa a preencher esse silêncio com pensamentos que não vêm de Deus. Você começa a ouvir sua insegurança, suas experiências passadas, suas frustrações acumuladas. E essas vozes distorcem tudo. Elas fazem você acreditar que está atrasado, que está perdido, que está sendo ignorado. Mas Deus não trabalha com atraso.
Deus trabalha com propósito. Existe um momento na sua vida em que você precisa parar de correr atrás de respostas e começar a desenvolver sensibilidade espiritual. Porque Deus não deixou de falar. A questão é que a forma como Ele fala exige um coração mais quieto, mais atento, mais disposto a confiar mesmo sem entender. E talvez seja exatamente isso que está faltando agora. Porque enquanto o medo faz barulho, a voz de Deus continua firme, mas silenciosa. Ela não compete com o caos. Ela espera que você se afaste dele. Ela não grita para ser ouvida. Ela se revela para quem decide parar. E existe algo muito importante acontecendo aqui, neste momento. O fato de você estar ouvindo isso agora não é coincidência. Em meio a tantas distrações, você foi conduzido até essa mensagem. Isso significa que, mesmo no silêncio que você sente, Deus ainda está te alcançando. Ele ainda está se comunicando, ainda está chamando sua atenção, ainda está te guiando, mesmo que de uma forma que você não reconheceu até agora. Talvez você esteja esperando uma resposta grandiosa, algo claro, direto, inconfundível. Mas Deus muitas vezes começa de forma simples, quase imperceptível, para ver se você está disposto a ouvir além do óbvio. E aqui está a verdade que pode mudar tudo dentro de você. O silêncio que te assusta hoje pode ser exatamente o ambiente que Deus está usando para te ensinar a ouvir de verdade. Não com os ouvidos, mas com o coração. Não com pressa, mas com confiança. Não baseado no que você vê, mas no que você acredita. E se você continuar interpretando esse silêncio da forma errada, você vai continuar preso no mesmo ciclo de medo e confusão. Mas se você decidir mudar a forma como enxerga esse momento, algo dentro de você começa a se alinhar. Porque no meio do silêncio, existe uma voz. E ela nunca deixou de falar. Quando a alma se perde em meio à vida. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É aquele peso que você carrega sem conseguir explicar direito, como se estivesse vivendo no automático, tomando decisões sem convicção, tentando seguir em frente, mas com a sensação constante de que algo está fora do lugar. Você continua caminhando, mas por dentro sente que está perdido, como alguém que anda muito, mas não sai do mesmo lugar. E isso começa de forma sutil. Pequenas escolhas feitas no impulso, caminhos que pareciam certos no início, mas que aos poucos vão gerando dúvidas. Você tenta ajustar, tenta corrigir, tenta fazer melhor, mas a sensação de estar atrasado começa a crescer. Parece que todo mundo sabe para onde está indo, menos você. Parece que a vida dos outros avança, enquanto a sua fica presa em ciclos que se repetem. E então surge aquele pensamento silencioso, mas constante. Onde foi que eu errei? Essa pergunta começa a ecoar dentro de você, trazendo junto um sentimento de culpa que vai se acumulando. Você revisita decisões do passado, imagina cenários diferentes, pensa no que poderia ter feito, no que deveria ter evitado. E quanto mais você faz isso, mais distante você se sente da paz que tanto procura. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando a alma se perde, não é apenas sobre direção externa, é sobre desconexão interna. Você começa a se afastar de quem realmente é, começa a perder a clareza do que acredita, começa a duvidar daquilo que antes parecia tão certo. E nesse estado, qualquer caminho parece incerto, porque você já não confia mais na própria percepção. E é nesse momento que o medo encontra espaço para crescer, porque quando você não tem clareza, qualquer decisão parece arriscada. Quando você não sente direção, qualquer passo parece perigoso, e então você trava. Ou pior, começa a agir no desespero, tentando sair do lugar a qualquer custo, sem perceber que isso só aumenta ainda mais a confusão. Mas deixa eu te dizer algo com firmeza. Se você está se sentindo assim, isso não significa que a sua vida saiu do controle de Deus. Isso não significa que você perdeu o seu propósito. Significa que você entrou em um processo que exige mais profundidade do que velocidade. Porque há momentos em que Deus permite que você se sinta perdido por fora, para que comece a se encontrar por dentro. E isso muda tudo,
Porque talvez o problema não seja o caminho que você está seguindo, mas a forma como você está tentando percorrê-lo. Talvez você esteja tentando controlar tudo, entender tudo, resolver tudo no seu tempo, com a sua lógica, com a sua força. E isso gera desgaste, gera ansiedade, gera esse peso que você não consegue explicar. A verdade é que a alma não se encontra correndo. A alma se encontra quando para. E é exatamente isso que você tem evitado fazer. Você tenta se distrair, tenta ocupar a mente, tenta seguir em frente sem encarar o que está dentro de você. Mas enquanto isso não for enfrentado, a sensação de estar perdido continua. Porque não é sobre o que está acontecendo ao seu redor, é sobre o que está desalinhado dentro de você. E Deus sabe disso. Ele não está olhando apenas para as suas escolhas externas. Ele está olhando para o seu interior. Ele vê o cansaço que ninguém vê. Entende a confusão que você não consegue explicar. Conhece as perguntas que você ainda nem conseguiu formular. E mesmo assim ele não se afasta. Pelo contrário, é justamente nesse estado que ele mais se aproxima. Só que existe um detalhe importante. Enquanto você continuar tentando encontrar respostas apenas do lado de fora, você vai continuar se sentindo perdido. Porque a direção que você procura não começa no caminho, começa no coração. E até que isso seja alinhado, nada ao redor vai parecer certo. Mas isso não é o fim da sua história, é o ponto de transição. Porque existe um erro que muitas pessoas cometem nesse momento. Um erro silencioso, mas extremamente perigoso. Um erro que distorce completamente a forma como você interpreta tudo o que está vivendo agora. E se você não perceber isso, você pode continuar se sentindo perdido mesmo quando Deus já está te guiando. O engano perigoso. Confundir silêncio com abandono. Existe um engano silencioso que muda completamente a forma como você enxerga Deus nos momentos difíceis. Um pensamento que não chega fazendo barulho, mas que se instala devagar, quase imperceptível, até parecer verdade. É quando você começa a acreditar que, porque Deus não respondeu como você esperava, ele simplesmente se afastou. E esse é o ponto mais delicado, porque quando você interpreta o silêncio como abandono, tudo começa a perder o sentido. A fé enfraquece, a confiança diminui, e aquela conexão que antes parecia viva começa a ficar distante. Você continua tentando, mas já não tem a mesma convicção. Você ora, mas no fundo se pergunta se alguém realmente está ouvindo. Mas essa percepção não vem de Deus. Ela nasce da forma limitada como nós interpretamos o tempo, as respostas e os processos. Nós queremos clareza imediata, direção visível, respostas rápidas. Só que Deus não trabalha dentro dessa lógica. Ele não responde apenas para aliviar emoções momentâneas. Ele responde para construir algo eterno. E isso exige um processo que nem sempre é visível. Ao longo das Escrituras existe um padrão que muitos ignoram. Antes de cada direção clara, existe um período de aparente silêncio. Antes de cada resposta evidente, existe um tempo de espera. Não porque Deus está ausente, mas porque Ele está preparando algo maior do que você pediu. O problema é que, enquanto esse processo acontece, a sua mente tenta preencher o vazio. E se você não estiver atento, você começa a preencher esse espaço com conclusões erradas. Você olha para a falta de resposta e chama isso de abandono. Você olha para a demora e chama isso de rejeição. Você olha para o silêncio e conclui que Deus não está mais ali. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Deus não se afasta quando você não entende. Ele não se retira quando você se sente fraco. Pelo contrário, há momentos em que ele se faz presente de uma forma mais profunda, porém menos perceptível. Porque o objetivo não é apenas te dar respostas, é te formar espiritualmente. E formação exige processo. Existe uma diferença entre ausência e ocultação. A ausência é quando alguém vai embora. A ocultação é quando alguém continua presente, mas decide não se revelar completamente naquele momento. E Deus, muitas vezes, escolhe se ocultar por um tempo, não para te confundir, mas para te amadurecer. Porque quando tudo está claro,
você se apoia no que vê. Mas quando tudo parece incerto, você é convidado a desenvolver fé. E é aqui que muitos desistem. Eles não conseguem lidar com a falta de controle, com a ausência de respostas imediatas, com a sensação de não saber o que fazer. E então, ao invés de confiar, eles concluem que foram abandonados. Ao invés de permanecer, eles se afastam emocionalmente. Ao invés de buscar mais profundamente, eles param. Mas existe algo que você precisa perceber agora. Se Deus realmente tivesse te abandonado, você não estaria sendo incomodado por essa sensação. Você não estaria buscando respostas, não estaria refletindo, não estaria aqui agora ouvindo isso. O abandono gera indiferença. O que você sente não é indiferença, é inquietação. E a inquietação é um sinal de que Deus ainda está trabalhando em você. Ele está mexendo com áreas que precisam ser ajustadas, está trazendo à tona pensamentos que precisam ser confrontados, está te conduzindo a um nível de consciência que você ainda não tinha. Só que, como isso não acontece da forma que você esperava, você interpreta como distância. Mas não é distância, é profundidade. E quanto mais você entender isso, mais você deixa de reagir com medo e começa a responder com fé. Porque o problema nunca foi o silêncio de Deus. O problema sempre foi a forma como você interpretou esse silêncio. E isso muda completamente o que vem a seguir. Porque se o silêncio não é abandono, então existe outra coisa acontecendo. Existe uma força tentando te paralisar, tentando distorcer sua percepção, tentando te afastar da verdade mesmo sem você perceber. E essa força tem um nome. O que o medo realmente está tentando fazer com você? O medo não chega avisando. Ele não bate na porta e se apresenta. Ele entra pelos pensamentos, se disfarça de prudência, de cautela, de proteção. E quando você percebe, ele já está ocupando espaço dentro de você, influenciando decisões, distorcendo percepções e te fazendo acreditar que recuar é a melhor escolha. Mas o medo não quer te proteger. Ele quer te paralisar. Existe uma diferença entre discernimento e medo. O discernimento te orienta com clareza, te leva a decisões firmes, mesmo que difíceis. O medo te confunde, te faz hesitar, te prende em cenários que nem existem. Ele te mostra possibilidades negativas como se fossem certezas, te faz imaginar fracassos antes mesmo de tentar. Te convence de que você não está preparado. E aos poucos, você começa a acreditar nisso. Você começa a evitar decisões, adiar movimentos, fugir de oportunidades. Não porque não exista capacidade, mas porque o medo cria uma realidade paralela, onde tudo parece arriscado demais. Ele transforma dúvidas em bloqueios, transforma inseguranças em muros invisíveis, transforma o desconhecido em ameaça. E isso vai te afastando da direção de Deus, porque Deus guia através da fé. Mas o medo te prende naquilo que você pode controlar. Deus te chama para confiar, mas o medo exige garantias. Deus aponta caminhos que exigem coragem, mas o medo só te mostra razões para não ir. E então você entra em um conflito interno. De um lado existe uma sensação de que você deveria avançar, de que existe algo além do lugar onde você está. Do outro lado, existe uma voz insistente dizendo para você não arriscar, não mudar, não confiar. E quanto mais você escuta essa voz, mais distante você fica daquilo que poderia viver. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. O medo não apenas paralisa seus movimentos, ele distorce a forma como você enxerga a realidade. Ele faz você interpretar o silêncio de Deus como ausência. Ele faz você ver atraso, onde existe preparação. Ele faz você acreditar que está sozinho, mesmo quando Deus está presente. E isso é extremamente perigoso, porque você começa a tomar decisões baseadas em uma percepção distorcida. Você reage ao que sente, não ao que é verdadeiro. Você se fecha, se protege, se limita. E sem perceber, começa a viver uma versão reduzida daquilo que Deus planejou. Mas o medo não tem autoridade sobre você. Ele só permanece enquanto você acredita nele. E aqui está o ponto de virada que muitos não entendem. O medo não desaparece quando as circunstâncias mudam.
Ele perde força quando a sua percepção muda. Quando você começa a enxergar além da emoção, além da insegurança, além do cenário atual. Quando você decide não se mover pelo que sente, mas pelo que acredita. Existe um princípio espiritual que precisa ficar claro dentro de você. O medo sempre vai tentar falar primeiro. Ele sempre vai tentar ser mais alto, mais convincente, mais urgente. Mas isso não significa que ele está certo. Significa apenas que ele quer te impedir. Porque toda vez que você está prestes a dar um passo importante, o medo se intensifica. Toda vez que você está perto de sair de um ciclo, ele aparece com mais força. Toda vez que existe um avanço possível, ele tenta te fazer recuar. E se você não perceber isso, você começa a achar que o medo é um sinal para parar. Mas muitas vezes, ele é exatamente o sinal de que você precisa continuar. E é aqui que algo precisa mudar dentro de você. Porque enquanto você continuar reagindo ao medo, você vai continuar preso. Mas quando você começa a questionar o medo, a confrontar os pensamentos, a não aceitar tudo como verdade, algo se rompe. Você começa a recuperar clareza. E clareza muda tudo, porque quando você enxerga o que está acontecendo de verdade, você percebe que não está sendo abandonado, não está sendo atrasado, não está sendo ignorado. Você está sendo conduzido, mesmo que de uma forma que ainda não entende completamente. E é nesse ponto que uma decisão precisa ser tomada. Uma decisão que separa quem continua preso de quem começa a avançar. Porque existe um momento em que você precisa parar de reagir ao que sente e começar a se posicionar de forma diferente. E esse momento não está no futuro. Ele é agora. O momento em que tudo muda. Quando você decide ouvir. Existe um instante decisivo na vida de qualquer pessoa que se sente perdida. Não é quando tudo se resolve do lado de fora, não é quando as respostas finalmente aparecem, não é quando o medo desaparece. É muito antes disso. É o momento em que você decide ouvir, mesmo sem entender, porque até aqui, você tentou resolver tudo com a sua própria lógica. Você analisou, pensou, comparou, tentou prever cenários, tentou evitar erros. E quanto mais você tentou controlar, mais confuso tudo ficou. Não porque você não seja capaz, mas porque existem situações que não podem ser resolvidas apenas com esforço humano. Elas exigem rendição. E esse é o ponto onde muitos travam. Porque ouvir de verdade exige abrir mão da necessidade de controlar tudo. Exige reconhecer que você não tem todas as respostas. Exige silenciar a própria mente para dar espaço a uma direção que não vem da razão, mas do espírito. E isso confronta diretamente o seu orgulho, porque existe uma parte dentro de você que quer entender antes de confiar, que quer garantias antes de avançar, que quer segurança antes de se entregar. Só que Deus não trabalha dessa forma. Ele não entrega o caminho completo. Ele revela o próximo passo. E só enxerga esse passo quem está disposto a ouvir. Mas ouvir não é apenas escutar palavras. É ajustar o coração. É sair do estado de resistência e entrar em um estado de sensibilidade. É parar de interpretar tudo com base no medo e começar a perceber o que Deus já está comunicando, mesmo de forma silenciosa. Porque Deus já está falando. A questão é que até agora, você estava mais focado no barulho dos seus pensamentos do que na direção que estava sendo dada. Você estava tentando encontrar respostas externas, enquanto Deus estava trabalhando internamente. Você estava esperando algo visível, enquanto Ele estava gerando clareza dentro de você. E essa clareza começa quando você decide parar. Parar de correr, parar de reagir, parar de tentar resolver tudo no impulso. Existe um tipo de pausa que não é fraqueza, é estratégia espiritual. É quando você escolhe não agir até alinhar o coração. É quando você entende que fazer menos pode ser o caminho para ouvir mais. E é nesse lugar que tudo começa a mudar. Porque quando você decide ouvir, algo se reposiciona dentro de você. A ansiedade começa a perder força. A confusão começa a se dissipar. Não porque tudo ficou claro de repente,
mas porque você saiu do modo de desespero e entrou em um estado de atenção. E atenção gera percepção. Você começa a perceber detalhes que antes ignorava. Começa a entender sinais que antes pareciam aleatórios. Começa a sentir uma direção que não vem de fora, mas cresce dentro de você com firmeza. E isso não é coincidência. Isso é Deus conduzindo. Mas existe algo que você precisa guardar com muita clareza. Ouvir não significa que você vai entender tudo imediatamente. Significa que você vai confiar no processo mesmo sem ter todas as respostas. Significa que você vai se mover com base naquilo que foi revelado, mesmo que pareça pouco. Porque o pouco de Deus sempre é suficiente para o próximo passo. E esse passo muda tudo. Ele te tira da paralisia, te tira do ciclo de dúvida, te tira do lugar onde o medo te mantinha preso. Ele te coloca em movimento novamente, mas agora com uma base diferente. Não mais baseada na pressa ou na insegurança, mas em uma direção que começa a fazer sentido, mesmo que ainda não esteja completa. E é exatamente aqui que muitos desistem. Eles querem ouvir, mas não querem esperar. Querem direção, mas não querem processo. Querem clareza total, quando Deus está oferecendo apenas o necessário para avançar. Mas você não precisa de tudo. Você precisa apenas do suficiente para dar o próximo passo. E isso já está sendo liberado. Só que agora, uma nova verdade precisa ser entendida. Porque ouvir não depende apenas da sua decisão. Depende também da forma como você se posiciona diante de Deus. Existe uma condição que muda completamente a forma como você percebe a voz dele. E se você não ajustar isso, você pode até decidir ouvir, mas ainda assim não vai conseguir discernir com clareza. Deus não grita. Ele fala com os que param. Deus não compete com o barulho da sua mente. Ele não levanta a voz para vencer o caos que está dentro de você. Ele fala de um jeito que exige quietude, exige atenção, exige um coração disposto a desacelerar. E é por isso que muitos dizem que Deus não fala, quando na verdade nunca pararam o suficiente para ouvir. Você quer direção, mas continua acelerado. Quer clareza, mas mantém a mente ocupada o tempo todo. Quer respostas, mas não cria espaço para recebê-las. E existe uma verdade que precisa ser encarada com sinceridade. Enquanto você vive no ruído constante, a voz de Deus passa despercebida. Não é que ele não esteja falando, é que você está em outra frequência. Existe um padrão espiritual que se repete ao longo das Escrituras. Deus se revela nos momentos de pausa, nos lugares de silêncio, nas situações onde tudo desacelera. Não porque ele depende do silêncio, mas porque você depende dele para perceber. Um coração agitado não consegue discernir. Uma mente ansiosa não consegue captar direção. E é exatamente isso que precisa mudar agora. Porque você foi condicionado a reagir rápido, a responder tudo, a resolver tudo no mesmo instante. Só que no reino de Deus, profundidade vem antes de velocidade. Direção vem antes de ação. E ouvir vem antes de decidir. E isso exige parar. Parar não significa desistir. Parar significa alinhar. Significa criar um espaço onde sua alma deixa de correr e começa a perceber. Significa interromper o ciclo de pensamentos repetitivos que só aumentam a confusão e abrir espaço para algo mais profundo se manifestar. E esse espaço muda tudo, porque quando você realmente para, você começa a notar o que antes passava despercebido. Uma convicção mais firme surge. Um pensamento mais claro aparece. Uma paz diferente começa a se estabelecer, mesmo que as circunstâncias não tenham mudado. E isso não é psicológico, isso é espiritual. É Deus falando, mas ele fala de um jeito que não invade. Ele não força, não impõe, não grita. Ele se revela para quem se dispõe. Ele direciona quem desacelera. Ele responde quem decide sair do barulho e entrar na presença. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Você não precisa de um ambiente perfeito para ouvir Deus. Você precisa de um coração disponível. Porque o silêncio que Deus usa não é apenas externo, é interno. É quando você escolhe não reagir a tudo que sente.
É quando você deixa de dar voz ao medo, à ansiedade, às pressões externas. É quando você se aquieta por dentro. Existe uma passagem que revela esse princípio com profundidade. Em 1º Livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave. Isso mostra algo essencial. Deus não está naquilo que chama mais atenção. Ele está naquilo que exige sensibilidade. E sensibilidade não nasce na pressa. Ela nasce na rendição. E talvez seja exatamente isso que está faltando. Não mais esforço, não mais tentativa, não mais pressa, mas uma decisão simples e profunda de parar por dentro, de diminuir o ritmo, de silenciar o excesso, de criar um espaço onde Deus não precise competir com nada. Porque quando esse espaço é criado, algo começa a se alinhar. Você não recebe todas as respostas de uma vez, mas recebe o suficiente para continuar. Não entende tudo de imediato, mas sente uma direção que antes não existia. E essa direção, mesmo que sutil, é firme. E isso é tudo o que você precisa. Mas agora algo ainda mais importante vai acontecer. Porque quando você finalmente para e começa a ouvir, Deus não apenas fala, Ele começa a revelar aquilo que você mais precisava escutar desde o início. E a primeira mensagem que Ele libera muda completamente a forma como você enxerga tudo. A primeira mensagem de Deus: eu não te abandonei. Existe uma verdade que precisa entrar profundamente no seu coração antes de qualquer outra coisa. Antes de direção, antes de respostas, antes de entendimento, existe uma mensagem que sustenta tudo. Você não foi abandonado. Mesmo que você tenha sentido o silêncio, mesmo que tenha passado dias tentando entender o que está acontecendo, mesmo que tenha questionado se Deus ainda está perto, a realidade não mudou. Ele continua presente, e não de forma distante. Ele está mais próximo do que você imagina. O problema é que a sensação de abandono não vem da ausência de Deus. Ela vem da forma como você interpreta os momentos em que não entende. Quando as coisas não acontecem como você espera, quando o caminho não fica claro, quando as respostas não chegam, a mente tenta preencher esse espaço com conclusões rápidas. E quase sempre, essas conclusões estão erradas. Você começa a pensar que fez algo errado demais, que se afastou, que perdeu o favor de Deus, que agora precisa merecer de novo. E isso cria um peso desnecessário, uma culpa que não foi colocada por Deus. Porque Deus não se move baseado em merecimento humano. Ele se move baseado em graça. E a graça não abandona. Existe uma passagem que precisa ser lembrada neste momento. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso não é uma promessa condicional. Isso é uma declaração firme. Ele está com você, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece incerto. A presença de Deus não depende da sua percepção. Ela depende da fidelidade dele. E essa fidelidade nunca falha. Mas existe algo que você precisa entender com profundidade. Deus não apenas está com você nos momentos bons. Ele se manifesta de forma ainda mais intensa nos momentos de fraqueza. Quando você está cansado, confuso, inseguro, é exatamente aí que ele se aproxima ainda mais. Não para julgar, mas para sustentar. Só que como essa presença não vem da forma que você espera, você não reconhece. Você espera algo visível, algo claro, algo imediato. Mas Deus muitas vezes se manifesta de forma interna. Ele te sustenta emocionalmente quando você acha que não vai aguentar. Ele te impede de tomar decisões erradas, sem que você perceba. Ele fecha caminhos que poderiam te machucar, mesmo que você não entenda no momento. Isso não é ausência, isso é cuidado. E quando você começa a perceber isso, algo muda dentro de você. A sensação de abandono começa a perder força. A ansiedade diminui. O coração começa a se estabilizar. Não porque tudo foi resolvido,
mas porque você entende que não está sozinho no processo. E isso traz paz. Não uma paz superficial baseada em circunstâncias, mas uma paz profunda, baseada na certeza de que Deus não saiu do controle em nenhum momento, que Ele não te deixou para trás, que Ele não esqueceu de você. E essa verdade precisa ser firmada agora, porque enquanto você acreditar que foi abandonado, você vai continuar reagindo com medo. Mas quando você entende que Deus está presente, mesmo no silêncio, você começa a responder com confiança. E confiança abre caminho. Abre espaço para você enxergar de forma diferente, para interpretar o que está acontecendo de forma mais clara, para perceber que talvez aquilo que você chamou de perda, de atraso ou de confusão, na verdade tem um propósito sendo construído. E é exatamente isso que a próxima mensagem vai revelar. Porque não basta saber que você não foi abandonado. Existe algo ainda mais profundo acontecendo na sua vida. Algo que você não percebeu até agora. E quando isso se torna claro, a forma como você enxerga o seu caminho muda completamente. A segunda mensagem de Deus: você não está perdido, está sendo guiado. Existe uma mudança de perspectiva que pode transformar completamente a forma como você enxerga tudo o que está vivendo agora. Você não está perdido. Você está sendo guiado, mesmo que o caminho não faça sentido neste momento. Porque quando você olha para a sua vida hoje, você vê fragmentos. Você vê decisões que parecem desconectadas, caminhos que mudaram de direção, situações que não aconteceram como você planejou. E isso cria a sensação de que você saiu da rota, de que algo deu errado no meio do caminho. Mas Deus não trabalha com fragmentos. Ele trabalha com propósito. O que para você parece desorganizado, para Deus está perfeitamente alinhado. O que para você parece atraso, para Deus é posicionamento. O que para você parece confusão, para Deus é construção. Só que você está olhando de dentro do processo, enquanto Deus vê o resultado completo. E isso muda tudo, porque a sensação de estar perdido nasce da falta de visão, não da falta de direção. Você não vê para onde está indo, então conclui que não está indo para lugar nenhum. Você não entende o que está acontecendo, então assume que tudo saiu do controle. Mas nada saiu do controle de Deus. Existe uma passagem que revela esse princípio com clareza. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso não significa que você sempre vai entender. Significa que, mesmo sem entender, existe uma direção sendo estabelecida. E essa direção não falha. Mas aqui está o ponto que você precisa perceber. Deus raramente revela o caminho completo. Ele revela etapas. Ele não te mostra o destino final de uma vez, porque isso eliminaria a necessidade de fé. Ele te dá o suficiente para continuar, e cada passo revela o próximo. Só que como você quer ver tudo antes de se mover, você acaba travando. Você olha para o caminho e pensa: isso não faz sentido. Você analisa as circunstâncias e conclui: isso não está indo para lugar nenhum. E sem perceber, você começa a resistir exatamente ao processo que está te guiando. Mas e se aquilo que você está chamando de confusão for na verdade uma direção diferente da que você esperava? E se Deus não estiver te levando pelo caminho mais óbvio, mas pelo caminho necessário? Porque nem sempre o caminho certo é o mais confortável, o mais rápido ou o mais claro. Muitas vezes, o caminho certo é aquele que te transforma no processo. Aquele que te tira de zonas de dependência erradas, que confronta padrões antigos, que te obriga a crescer. E isso pode parecer desorganizado, mas não é. É intencional. Deus não está improvisando na sua vida. Ele não está reagindo aos seus erros. Ele está usando tudo, absolutamente tudo, para te conduzir ao lugar certo. Até aquilo que você gostaria de apagar, até aquilo que você não entende, até aquilo que você achou que foi um desvio. Nada é desperdiçado. E quando você começa a entender isso, algo dentro de você muda. A ansiedade diminui. A necessidade de controlar tudo perde força.
a comparação com a vida dos outros deixa de fazer sentido, porque você percebe que existe um caminho único sendo construído, específico para você. E esse caminho exige confiança. Confiança de que, mesmo sem ver, existe direção. Confiança de que, mesmo sem entender, existe propósito. Confiança de que, mesmo nos momentos mais confusos, Deus não perdeu o controle da sua vida. E essa confiança libera você. Libera da pressão de acertar tudo. Libera da necessidade de entender tudo. Libera do medo de estar atrasado. Porque quando você entende que está sendo guiado, você para de lutar contra o processo e começa a caminhar com ele. E isso muda a forma como você reage a tudo. Mas existe algo que ainda precisa ser confrontado de forma direta. Porque mesmo entendendo que você não está perdido, existe uma força que continua tentando te fazer acreditar no contrário. Uma voz que insiste em te paralisar, em te limitar, em te fazer duvidar do que Deus já está construindo. E essa voz precisa ser enfrentada agora. A terceira mensagem de Deus. O medo não define o seu destino. Existe uma mentira que tenta se instalar dentro de você sempre que o medo aparece. É a ideia de que aquilo que você sente define aquilo que vai acontecer. Como se a presença do medo fosse um sinal de que algo vai dar errado, de que você não está preparado, de que é melhor recuar. Mas o medo não tem autoridade para definir o seu destino. Ele pode tentar influenciar suas decisões, pode tentar distorcer sua percepção, pode até te fazer hesitar por um momento, mas ele não tem o poder de determinar o caminho que Deus já estabeleceu para você. O problema é quando você começa a tratar o medo como uma direção, porque quando isso acontece, você deixa de avançar pelo que Deus está te mostrando e começa a reagir ao que você está sentindo. E isso cria um ciclo. Quanto mais você recua por causa do medo, mais ele cresce. Quanto mais você evita decisões, mais inseguro você se torna. E sem perceber, você começa a viver limitado por algo que nunca teve autoridade sobre você. Mas essa não é a sua posição. Existe uma verdade espiritual que precisa ser estabelecida agora. O medo é uma reação humana, mas não é um comando divino. Ele pode surgir, mas não precisa ser obedecido. Ele pode falar, mas não precisa ser seguido. Ele pode tentar se impor, mas não pode te governar. E isso muda tudo, porque quando você entende que o medo não define o seu destino, você começa a se posicionar de forma diferente. Você não espera o medo desaparecer para agir. Você age apesar dele. Você não condiciona suas decisões à ausência de insegurança. Você decide baseado naquilo que Deus já colocou dentro de você. E isso exige fé. Existe uma passagem que revela isso com clareza. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que o medo que você sente não vem de Deus. E se não vem de Deus, não pode ser o fundamento das suas decisões. Mas então, por que ele parece tão real? Porque ele atua diretamente na sua percepção. Ele pega situações neutras e transforma em ameaças. Ele amplifica possibilidades negativas e ignora tudo o que poderia dar certo. Ele te faz focar no risco e esquecer do propósito. Ele te faz olhar para si mesmo com limitação, ao invés de olhar para Deus com confiança. E isso precisa ser confrontado. Você não foi chamado para viver reagindo ao medo. Você foi chamado para viver guiado pela fé. E fé não é ausência de insegurança. Fé é a decisão de confiar mesmo quando a insegurança existe. É a escolha de avançar mesmo quando não há garantias visíveis. E é exatamente isso que rompe o ciclo. Porque toda vez que você decide não obedecer ao medo, algo dentro de você se fortalece. Sua percepção muda, sua confiança cresce, sua capacidade de discernir aumenta. E aos poucos, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar viável. Não porque o cenário mudou, mas porque você mudou. Você deixou de ser alguém que reage ao medo e passou a ser alguém que se posiciona apesar dele. Você deixou de dar autoridade para uma emoção
e começou a se alinhar com uma verdade maior. E isso te coloca em um lugar completamente diferente. Um lugar de avanço, mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Algo que você ainda não percebeu completamente. Porque enquanto você estava lidando com o medo, Deus nunca parou de agir. Enquanto você estava tentando entender, Ele estava construindo. Enquanto você estava questionando, Ele estava preparando. E o que Ele está fazendo agora, neste exato momento, não depende da sua compreensão. Depende da fidelidade dEle. E quando você começa a perceber isso, a sua ansiedade diminui. Porque você entende que não precisa controlar tudo. Você não precisa antecipar tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Porque Deus já está trabalhando. E o que Ele está fazendo nos bastidores vai muito além do que você consegue ver agora. O que Deus está fazendo enquanto você não entende. Enquanto você tenta entender o que está acontecendo, Deus está fazendo coisas que você ainda não consegue perceber. E isso pode ser difícil de aceitar, porque a sua mente quer clareza, quer respostas, quer ver movimento. Mas o fato de você não ver, não significa que nada está acontecendo. Significa apenas que o que está acontecendo é mais profundo do que os seus olhos conseguem alcançar. Deus trabalha em camadas que não são visíveis de imediato. Ele não atua apenas nas circunstâncias externas. Ele começa dentro de você. Ajusta pensamentos, confronta padrões, fortalece áreas que antes eram frágeis. E esse tipo de transformação não faz barulho, não aparece para os outros, mas muda completamente a forma como você vive. E isso é intencional. Porque se Deus resolvesse tudo apenas ao seu redor, sem trabalhar dentro de você, você chegaria ao destino sem estar preparado para sustentá-lo. Você receberia aquilo que pediu, mas não teria estrutura para manter. E então, o que parecia uma resposta se tornaria um novo problema. Por isso ele prepara primeiro. Existe uma passagem que revela esse processo de forma clara. No livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, está escrito que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Isso significa que, mesmo quando você está em um período de espera, Ele não está parado. Ele está ativo, organizando, alinhando, construindo algo que ainda não pode ser revelado completamente. E isso exige confiança, porque você não vê os ajustes sendo feitos, não vê as conexões sendo preparadas, não vê os caminhos sendo abertos de forma silenciosa. Mas tudo isso está acontecendo. E quando o tempo certo chega, aquilo que parecia parado começa a se mover de forma rápida. E você percebe que nada estava atrasado, estava sendo preparado. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você durante esse processo. Deus não está apenas organizando o seu caminho, Ele está formando o seu caráter, está te ensinando a confiar, a ter paciência, a não depender apenas do que é visível. E isso muda a forma como você vive, porque quando você aprende a confiar no processo, você deixa de se desesperar no silêncio. Você deixa de interpretar a demora como atraso. Você deixa de reagir com ansiedade e começa a se posicionar com fé. E essa mudança interna é mais valiosa do que qualquer resposta imediata. Ela te sustenta no longo prazo. Agora pense com sinceridade. Se tudo acontecesse exatamente como você quer, no tempo que você espera, sem nenhum processo interno, você estaria preparado para lidar com o que viria depois? Ou você apenas resolveria um problema e criaria outros? Deus não está interessado apenas em resolver o seu momento atual. Ele está interessado em te conduzir para um nível onde você não precise mais viver preso aos mesmos ciclos, onde você tenha maturidade para lidar com desafios, clareza para tomar decisões, equilíbrio para não se perder novamente. E isso não acontece de uma vez, acontece no processo. E o processo, muitas vezes, é invisível. Mas invisível não significa inexistente. Significa que está acontecendo em um nível mais profundo. E quando você entende isso, algo muda na forma como você lida com o presente. Você não precisa mais de provas constantes de que Deus está agindo. Você não precisa mais de sinais o tempo todo.
Você começa a descansar na certeza de que Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. E esse descanso traz estabilidade, porque você deixa de viver reagindo ao que acontece e começa a viver confiando no que já foi estabelecido. Você entende que existe uma construção acontecendo, mesmo que ela ainda não tenha sido revelada completamente. E essa construção começa a se manifestar aos poucos, através de detalhes que antes você ignorava. Pequenos sinais, pequenas direções, pequenas mudanças que indicam que algo está se movendo. Só que, se você não estiver atento, você pode passar por isso sem perceber. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas pedem direção, mas ignoram os sinais. Buscam respostas, mas não reconhecem quando elas começam a aparecer de forma sutil. E por isso continuam achando que nada mudou, quando na verdade Deus já começou a responder. E isso precisa ser ajustado agora. Porque a forma como você enxerga os sinais determina a clareza que você terá para seguir o caminho. Os sinais que você ignora quando está confuso. Existe uma forma de Deus responder que muitos não reconhecem. Não porque ele não seja claro, mas porque a mente está ocupada demais esperando algo grandioso e acaba ignorando o que já foi liberado de forma sutil. E enquanto você espera um sinal evidente, uma resposta direta, uma mudança visível, Deus começa a falar em detalhes que passam despercebidos. E isso acontece principalmente quando você está confuso, porque a confusão faz você procurar respostas externas imediatas, inquestionáveis. Você quer algo que elimine todas as dúvidas de uma vez. Mas Deus, muitas vezes, escolhe um caminho diferente. Ele não responde tudo de uma vez. Ele revela aos poucos, em pequenas direções, em ajustes internos, em percepções que vão se tornando mais claras com o tempo. Só que para perceber isso, você precisa estar atento. E é exatamente isso que a confusão tira de você. Quando sua mente está cheia, você não consegue discernir. Quando seus pensamentos estão acelerados, você não consegue perceber nuances. E então, mesmo quando Deus está falando, você não reconhece. Não porque ele não foi claro, mas porque você estava procurando algo diferente do que ele decidiu entregar. E isso cria um atraso desnecessário, porque a direção já começou a ser revelada, mas você não a seguiu. O caminho já começou a se abrir, mas você não percebeu. E então, você continua pedindo algo que já foi dado, só que de uma forma que você ainda não entendeu. Mas isso pode mudar agora, porque quando você começa a ajustar sua percepção, os sinais se tornam mais claros. Você passa a notar aquilo que antes ignorava. Pequenas convicções internas que surgem sem esforço. Uma sensação de paz ao considerar um caminho específico. Um desconforto persistente quando você insiste em algo que não está alinhado. Isso não é aleatório. Isso é direção. Deus fala através da consciência, através da sensibilidade, através de impressões internas que não fazem barulho, mas são firmes. Ele fecha portas que você queria que se abrissem e abre caminhos que você não considerava. Ele remove distrações, afasta pessoas, muda circunstâncias de forma sutil, mas precisa. E tudo isso são sinais. Mas existe um detalhe importante. Os sinais de Deus nem sempre são confortáveis. Às vezes a direção vem através de um desconforto que te impede de continuar no mesmo lugar. Às vezes vem através de uma inquietação que não te deixa aceitar o que antes parecia suficiente. Às vezes vem através de um fechamento que te frustra no início, mas te protege no futuro. E se você não entender isso, você pode rejeitar exatamente aquilo que está te guiando. Você pode insistir em caminhos que já foram fechados. Pode ignorar convicções internas que estão te alertando. Pode forçar situações que Deus já está tentando encerrar. E isso prolonga o processo, aumenta a confusão e mantém você preso em ciclos que poderiam ter sido encerrados. Mas quando você começa a reconhecer os sinais, algo muda. Você deixa de depender de respostas externas o tempo todo e começa a confiar na direção que está sendo construída dentro de você. Você passa a validar o que sente com base na paz, na coerência, na firmeza que vem de Deus, não na pressão ou no medo.
E isso traz clareza. Não uma clareza absoluta de tudo, mas o suficiente para avançar com segurança. Você começa a entender qual caminho seguir, qual decisão tomar, qual direção evitar. E isso te tira da paralisia, porque você não precisa mais esperar algo grandioso. Você aprende a valorizar o que já foi mostrado. E isso te coloca em movimento. Mas existe uma pergunta que ainda precisa ser respondida. Como manter essa sensibilidade em meio ao caos do dia a dia? Como continuar ouvindo, percebendo e discernindo, mesmo quando tudo ao seu redor tenta te distrair, te pressionar, te confundir novamente? Porque reconhecer os sinais é o início. Saber como ouvir de forma constante é o que sustenta o caminho. Como ouvir Deus em meio ao caos? Ouvir Deus no meio do caos não começa fora, começa dentro. Não é sobre esperar o ambiente perfeito, é sobre criar um espaço interno onde a voz dele possa ser percebida. Porque o caos pode estar ao seu redor, mas não precisa dominar o seu interior. E essa é uma decisão que muda tudo. Primeiro, você precisa entender que ouvir Deus não é um evento raro, é uma prática constante. Assim como qualquer relacionamento exige tempo, atenção e disposição. Você não desenvolve sensibilidade espiritual vivendo apenas no automático. É preciso separar momentos reais para se posicionar diante de Deus, sem pressa, sem distrações, sem a necessidade de resolver tudo imediatamente. E isso começa com a oração, não uma oração mecânica, repetitiva, cheia de palavras vazias, mas uma conversa sincera, um lugar onde você fala o que realmente está sentindo, sem filtros, sem tentar parecer forte. Deus não espera perfeição, ele espera a verdade. Quando você se posiciona assim, algo se abre, porque a oração não serve apenas para você falar, serve para alinhar o seu coração. E quando o coração se alinha, a percepção muda. Depois da oração vem o silêncio. E aqui está um ponto que muitos ignoram. Eles falam, pedem, desabafam, mas não param para ouvir. E ouvir exige pausa. Exige ficar quieto o suficiente para que pensamentos se organizem, emoções se acalmem e a direção comece a se manifestar. Esse silêncio não é vazio. Ele é carregado de presença. Existe uma passagem que reforça isso com clareza. No livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é apenas um conselho, é uma instrução. Aquietar-se não é opcional para quem quer discernir. É necessário. E quando você começa a praticar isso, algo se transforma. Você deixa de viver reagindo ao caos e começa a viver respondendo com consciência. Você não toma decisões no impulso, não se deixa levar por emoções momentâneas, não se perde em pensamentos repetitivos. Você começa a perceber uma direção mais firme, mais estável, mais alinhada. Mas ouvir Deus também envolve a palavra, porque Deus nunca vai falar algo que contradiga aquilo que já foi revelado. E quando você se expõe à palavra, você fortalece sua base. Você começa a reconhecer padrões, princípios, direções que servem como filtro para tudo o que você sente e pensa. Isso te protege. Protege contra enganos, contra interpretações erradas, contra decisões baseadas apenas em emoção. A palavra te traz equilíbrio. Ela te mostra o caráter de Deus, te lembra das promessas, te dá referências sólidas para caminhar com segurança. E existe ainda um elemento que não pode ser ignorado: a obediência. Porque não adianta ouvir se você não está disposto a obedecer. Muitas vezes Deus já falou, mas você continua esperando outra resposta, porque a direção que veio exige uma mudança que você ainda não quer fazer. E isso bloqueia o processo. Ouvir e obedecer caminham juntos. Quando você começa a agir com base naquilo que foi revelado, mesmo que seja simples, mesmo que pareça pequeno, algo se abre. A clareza aumenta, a confiança cresce, a direção se fortalece, porque Deus não revela o próximo passo para quem ignora o atual, e isso precisa ser levado a sério. Ouvir Deus em meio ao caos não é sobre eliminar o caos.
É sobre desenvolver uma estabilidade interna que não depende das circunstâncias. É sobre saber para onde olhar, mesmo quando tudo ao redor tenta te desviar. É sobre manter o coração alinhado, mesmo quando a mente tenta confundir. E isso é possível, mas exige prática, exige decisão, exige consistência. E quando você começa a viver assim, algo se consolida dentro de você. Uma confiança que não depende de sinais constantes, uma fé que não oscila com qualquer situação, uma direção que se mantém firme, mesmo em cenários incertos. E é exatamente isso que te leva para o próximo nível. Porque chega um momento em que você não precisa mais de confirmações externas o tempo todo. Você entende que existe algo maior sustentando o seu caminho. E isso te coloca diante de uma decisão que define tudo. Uma decisão que separa quem apenas ouve de quem realmente vive o que Deus está dizendo. A decisão que define tudo. Confiar sem ver. Chega a um ponto em que ouvir não é mais o suficiente. Você já percebeu sinais, já sentiu direção, já recebeu convicções internas. Agora existe uma decisão que precisa ser tomada. Confiar sem ver. E essa é a decisão que define tudo, porque até aqui, uma parte de você ainda quer garantias. Quer ter certeza de que tudo vai dar certo antes de avançar. Quer enxergar o caminho completo antes de dar o primeiro passo. Quer evitar qualquer possibilidade de erro. Mas se você esperar por isso, você nunca vai sair do lugar. A fé começa exatamente onde o controle termina. E isso confronta diretamente a forma como você foi acostumado a viver. Você aprendeu a calcular, prever, analisar riscos. Isso é importante, mas não pode ser o fundamento da sua vida espiritual. Porque Deus não te chama para viver baseado apenas no que é visível. Ele te chama para confiar naquilo que Ele já estabeleceu, mesmo que você ainda não veja. E isso exige coragem. Não uma coragem baseada em ausência de medo, mas uma coragem que decide avançar apesar dele. Uma coragem que se posiciona mesmo sem todas as respostas. Uma coragem que entende que esperar clareza total pode ser, na verdade, uma forma de resistência. Porque muitas vezes, você já sabe o que precisa fazer, você já percebeu a direção, já sentiu a convicção, já recebeu sinais suficientes para dar o próximo passo. Mas ainda está esperando algo mais. Um detalhe, uma confirmação, uma segurança extra. E enquanto isso, o tempo passa, e você continua parado. Mas Deus não vai repetir indefinidamente aquilo que já foi revelado. Existe uma passagem que expressa esse princípio com profundidade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito: porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que o movimento não depende da visão completa. Depende da confiança. E confiar sem ver não é irracional. É espiritual. É entender que existe alguém que vê o que você não vê. Alguém que conhece o caminho completo. Alguém que já está à frente, preparando, alinhando, sustentando. E quando você decide confiar nisso, você sai do lugar da dúvida e entra no lugar da ação. E a ação gera transformação. Porque tudo começa a se alinhar quando você se move. Portas começam a se abrir, direções se tornam mais claras, novas oportunidades surgem. Não porque tudo mudou de repente, mas porque você saiu da paralisia e entrou no fluxo daquilo que Deus já estava construindo. E isso traz crescimento. Você se torna mais firme, mais seguro, mais sensível. Sua fé deixa de ser teórica e passa a ser vivida. Você não depende mais de circunstâncias ideais para agir. Você aprende a avançar em meio à incerteza, confiando que cada passo está sendo sustentado. Mas existe um ponto que precisa ficar muito claro. Confiar sem ver não significa agir sem direção. Significa agir com base naquilo que já foi revelado, mesmo que ainda não esteja completo. Significa não esperar o cenário perfeito, mas responder ao que já foi dado. E isso exige responsabilidade, porque a partir do momento em que você decide confiar, você também decide não voltar atrás a cada dúvida, a cada medo, a cada dificuldade. Você entende que o caminho não será linear, que desafios vão surgir, que momentos de incerteza vão aparecer.
Mas isso não te faz parar. Isso te fortalece. E é aqui que a sua vida começa a mudar de verdade, porque você deixa de ser alguém que reage às circunstâncias e passa a ser alguém que caminha com propósito. Você deixa de viver preso ao que sente e começa a se mover baseado no que acredita. E isso te posiciona em um lugar completamente diferente. Um lugar de avanço contínuo. Mas essa decisão não é o fim do processo. Ela é o início de algo ainda maior. Porque quando você decide confiar sem ver, você começa a experimentar algo que não pode ser explicado apenas com palavras. Algo que transforma não só o seu caminho, mas a forma como você vive cada momento. E esse encontro muda tudo. O encontro que muda a sua história. Existe um momento que não pode ser explicado apenas com lógica. Não é uma mudança externa imediata. Não é uma resposta completa chegando de uma vez. É um encontro. Um ponto interno onde tudo começa a fazer sentido, mesmo que o cenário ao redor ainda não tenha mudado. Esse encontro não acontece por acaso. Ele acontece quando você atravessa o processo, quando decide ouvir, quando escolhe confiar, quando para de resistir e se posiciona de forma verdadeira diante de Deus. É nesse ponto que algo se alinha dentro de você de forma profunda. A confusão perde força, o medo deixa de dominar e uma certeza começa a crescer. Você entende que não está sozinho. E isso muda tudo, porque antes você tentava resolver a vida apenas com a sua força. Agora você percebe que existe uma presença te sustentando, te guiando, te direcionando em cada detalhe. Não como algo distante, mas como alguém que está envolvido com a sua história, que conhece cada detalhe do que você viveu e do que ainda vai viver. Esse encontro não depende de circunstâncias perfeitas. Ele acontece exatamente no meio daquilo que você está vivendo agora. No meio da dúvida, no meio da incerteza, no meio do processo. E quando ele acontece, você não precisa mais de provas constantes de que Deus está presente. Você sabe. E saber traz estabilidade. Existe uma passagem que expressa isso com profundidade. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, está escrito: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso não é apenas uma promessa distante. É uma realidade disponível. Quando você busca de verdade, você encontra. E esse encontro não é superficial. Ele não é apenas emocional. Ele transforma a forma como você pensa, como você decide, como você reage. Ele te tira do lugar de incerteza e te coloca em um lugar de convicção. Não porque você passou a entender tudo, mas porque você passou a confiar em quem está conduzindo. E isso te dá a direção. Você começa a caminhar com mais firmeza, não porque o caminho ficou mais fácil, mas porque você está mais alinhado. Você não depende mais de validação externa, não precisa mais de sinais constantes, não vive mais em função do que sente a cada momento. Você passa a viver com base em algo mais profundo, e isso impacta todas as áreas da sua vida. Suas decisões se tornam mais conscientes, suas emoções deixam de te dominar, sua forma de enxergar os desafios muda. Você entende que cada situação faz parte de um processo maior, e isso te dá uma paz que não depende de resultados imediatos. Uma paz que permanece. Mas esse encontro não é o fim. Ele é o início de uma nova forma de viver, porque a partir do momento em que você encontra Deus de verdade, você não consegue mais voltar para o mesmo estado anterior. Você não consegue mais viver preso ao medo, à dúvida constante, à confusão que antes te dominava. Algo mudou. E essa mudança precisa ser sustentada, porque existe uma diferença entre ter um momento com Deus e viver uma vida com Deus. E o que define essa continuidade não é o que você sentiu, é o que você decide fazer a partir de agora. E é exatamente isso que precisa ser estabelecido. Uma decisão prática, consciente, firme. Uma decisão de não voltar atrás, de não ignorar o que foi revelado, de não abandonar o que começou a ser construído. Porque o que você recebeu até aqui não foi apenas uma mensagem. Foi um chamado. E a forma como você responde a esse chamado
define o que vem a seguir. Agora não é mais sobre entender, é sobre responder. Existe um momento em que você precisa sair da posição de quem apenas escuta e entrar na posição de quem decide. E essa decisão começa aqui, agora, com um posicionamento real diante de Deus. Feche os seus olhos por um instante e concentre a sua mente. Não permita que nada te distraia. Esse é o seu momento. Deus, eu me coloco diante de Ti com tudo o que eu sou, com minhas dúvidas, meus medos, minhas falhas, minhas incertezas. Eu reconheço que tentei resolver tudo com a minha própria força, que tentei controlar o que não estava no meu alcance, que me deixei levar pelo medo e pela confusão. Mas agora eu paro. Eu paro de correr, paro de tentar entender tudo sozinho, paro de resistir ao processo e decido te ouvir de verdade. Decido confiar, mesmo sem ver. Decido me posicionar, mesmo sem ter todas as respostas. Senhor, alinha o meu coração. Tira de mim toda a ansiedade que me impede de enxergar com clareza. Silencia os pensamentos que não vêm de Ti. Fortalece a minha fé para que eu não seja dominado pelo medo, mas guiado pela Tua verdade. Eu reconheço que o Senhor não me abandonou. Eu reconheço que existe uma direção sendo construída, mesmo quando eu não percebo. E a partir de agora, eu escolho confiar nisso. Guia os meus passos, mostra o que precisa ser feito, dá discernimento para reconhecer os sinais, coragem para obedecer e constância para permanecer no caminho, mesmo quando for difícil. Eu não quero mais viver preso ao que sinto. Eu quero viver alinhado com o que o Senhor está fazendo, e a partir de hoje, eu tomo uma decisão. Eu não volto para o mesmo estado de dúvida, de medo, de confusão. Eu não ignoro mais o que foi revelado. Eu não adio mais aquilo que já ficou claro. Eu escolho viver com propósito, com direção, com fé. Porque eu sei que o Senhor está comigo. E essa certeza é suficiente. Agora respire fundo e entenda uma coisa com clareza absoluta. Esse momento não foi apenas uma experiência emocional. Foi um ponto de virada. Algo foi alinhado dentro de você. Algo foi despertado. Algo foi ajustado. E isso precisa continuar. Não volte para o automático. Não permita que a rotina apague o que foi construído aqui. Separe tempo para ouvir, para buscar, para se alinhar. Continue firme, mesmo quando não sentir nada. Continue avançando, mesmo quando houver dúvidas, porque a transformação não acontece em um único momento. Ela acontece na constância. E tudo o que você precisa já começou. Agora é com você.